Bom dia, sétimo ano. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Saudades das nossas aulas, saudades da alegria de vocês. Infelizmente, estamos separados pelo coronavírus, né? Um assunto que a gente falou bastante em sala de aula. Vocês têm um trabalho, inclusive, sobre isso que eu cheguei a passar para vocês. E estamos aí, né, em isolamento, mas para que a gente possa manter esse vírus sob controle. E para que a gente não perca ou não esqueça todo o conteúdo que foi dado em sala de aula, eu preparei essa revisão para vocês de conteúdo e a gente vai relembrar os principais pontos de cada capítulo. Lembrando que eu não vou poder detalhar cada ponto do capítulo, porque existem alguns pontos, e vocês sabem disso, como é o caso do ciclo de vida dos vermes, é enorme. Então, não tem como ficar falando detalhadamente cada ponto. Mas a gente vai falar os principais pontos de cada capítulo, tá bom? Então, esse ano a gente vai estudar os seres vivos e nós vamos começar pelo reino animal. É um reino super diversificado, é um reino, inclusive, que nós estamos enquadrados, né? Reino animal. E a gente vai começar a falar dos reinos através de uma ordem evolutiva. E nós vamos começar pelo filo dos poríferos, tá? Então, dentro do reino animal, existem vários filos, aonde hoje nós vamos estudar o filo dos poríferos, dos quinidários, dos plateumintos e dos nemateumintos. Quando a gente fala de poríferos, a gente está falando de animais onde as células não formam tecidos. E se as células não formam tecidos, elas também não podem formar órgãos. São conhecidos popularmente como esponjas, tá? A maioria são de espécies marinhas, mas não é exclusivamente marinho. Pode ser também encontrado em água doce, mas a maior parte está na água salgada. Eles são fixos, ou seja, eles são sésseis, eles vivem fixos ao substrato. E eles são também animais filtradores. Animais filtradores significa que eles se alimentam de partículas que eles encontram na água, tá? E aí a reprodução dos poríferos. A reprodução dos poríferos pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer de forma sexuada ou de forma assexuada. A forma assexuada é aquela no qual o indivíduo se reproduz sozinho. Então a esponja, ela vai desenvolver um broto. Quando esse broto estiver maduro, ele vai cair, vai se prender ao substrato e ele vai formar um novo indivíduo. Repara que nesse tipo de reprodução assexuada, não houve troca de gametas, então significa que os indivíduos são geneticamente iguais, tá? Aqui eu não tenho variabilidade genética. Quando eu falo da reprodução sexuada, significa que há troca de gametas, e nesse caso é uma reprodução com fecundação interna. O macho vai liberar os seus espermatozoides na água, esses espermatozoides vão fecundar as células reprodutivas femininas, formando uma larva nadante. Essa larva nadante vai dar origem a uma esponja jovem, que depois vai amadurecer, dando origem a um indivíduo adulto. E a gente vai pensar da seguinte forma: numa reprodução sexuada, eu tenho troca de gametas. Quando eu tenho troca de gametas, eu tenho uma variabilidade genética, e isso é muito bom para a espécie, tá? Agora a gente vai falar dos quinidários. Os quinidários são animais conhecidos popularmente como animais que queimam. Eles têm uma substância urticante que eles utilizam tanto para se proteger, assim como eles utilizam também para capturar alimentos, tá? Todos os quinidários, eles são aquáticos. E o modo de vida deles, eles podem viver tanto fixo ao substrato, como eles podem ter vida livre, tá? E isso vai depender da morfologia que o animal vem apresentar. A gente vai ver no próximo slide. Esses animais, diferentemente lá dos poríferos que a gente acabou de ver, as células desses animais formam tecidos. Então, isso já comprova que eles são um pouco mais evoluídos. E são os primeiros animais a apresentar células nervosas, ou seja, neurônios. Isso também é uma grande novidade daqui do grupo, tá? E aqui são alguns exemplos de animais. Aqui a gente tem o coral-cérebro, belíssimo, né? E aqui o coral-sol, que a gente falou em sala de aula, que ele vem se tornando uma praga. Ele é super bonito, mas ele hoje é tido uma praga aqui no Brasil, tá? A gente tem aqui, por exemplo, a água-viva, a gente tem uma hidra, e aqui a gente tem a anêmona. Então, são exemplos de animais pertencentes ao filo dos quinidários. E aí, quando a gente fala da morfologia desses animais,
a gente vai dividir em dois tipos, os pólipos e as medusas, tá? Quando a gente fala de pólipo, a gente tem que prestar atenção no seguinte, o corpo deles tem um formato cilíndrico e repara que os tentáculos, eles estão próximos à boca, é como se a boca tivesse rodeada de tentáculo. Então, é o que eu falei para vocês, o peixinho está aqui passando, aí a anêmona faz o quê? Usa esses tentáculos para poder, como se fosse abraçar o peixe, que fica paralisado porque ele está sendo queimado, e aí ela vai colocar esse peixe no encontro da boca. Ó, se eu voltar aqui os slides, olha aqui, ó, os tentáculos da anêmona, que ela vai estar utilizando para paralisar esse peixe, e depois ela vai empurrar aqui, ó, em direção à boca, tá? Já no caso da medusa, é diferente. A medusa, ela possui o corpo rodeado por tentáculos, tá? Essa formação que a gente olha aqui na medusa permite para ela uma natação. É um animal que consegue se locomover ativamente na água, tá? E aí depois a gente vai falar um pouquinho da reprodução dos quinidários. A reprodução dos quinidários também pode ocorrer de duas formas, de forma sexuada ou de forma assexuada. A forma assexuada, como a gente falou, o indivíduo vai se reproduzir sozinho, muito parecido com as esponjas se a gente analisar. Repara que você tem um animal adulto, esse caso aqui é uma hidra, vai desenvolver um broto, esse broto vai amadurecer, quando ele se tornar um jovem, ele vai se soltar desse animal adulto, da hidra, e vai formar, logicamente, um novo indivíduo. Como não houve uma troca de gametas aqui, esses seres são geneticamente iguais, tá? Agora, aqui embaixo, a gente tem o ciclo de vida de uma medusa, que a gente bem falou na sala de aula, tá? Então, repara aqui, nesse ciclo aqui, você tem os ovos, tá? Que ocorreram por uma fecundação interna. Esses ovos vão dar origem a larvas que são ciliadas. Essas larvas ciliadas vão se transformar em pólipos. Esses pólipos vão começar a estrobilização, que é como se eles fossem se dividindo, que a gente falou. E vai dar origem a uma medusa jovem, que depois vai amadurecer, se transformando em um animal adulto, né? Um animal maduro. E agora a gente chegou no grupo dos vermes, tá? E aí nós vimos que os vermes, eles são divididos em dois grupos, os plateumintos e os nemateumintos. A gente agora vai falar dos plateumintos. Quando a gente fala dos plateumintos, a gente está falando de vermes que têm o corpo achatado, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês na sala de aula. Imagina que você pegou uma massinha, fez aquele rolinho que a gente faz de massinha, e aí depois você aperta, ela vai ficar achatada. É a forma do corpo de um plateuminto. Eles são animais que podem apresentar vida livre ou parasitas. E são os parasitas que vão causar doenças nos seres humanos, tá? O tubo digestório deles é incompleto, ou seja, eles não têm boca e ânus. Significa que por onde eles ingerem o alimento é por onde eles fazem a eliminação das excretas também, tá? E eles possuem uma simetria bilateral. Então, significa que eu posso cortar o corpo dele como se eu cortasse em duas partes e essas duas partes ficariam iguais, tá? E aí, quando a gente fala dos plateumintos, existe um verme nesse grupo que se destaca, digamos assim, pela sua capacidade de regeneração, que a gente falou em sala de aula, que são as planárias. As planárias, elas gostam de viver em um ambiente aquático e úmido. Elas não apresentam um sexo definido, né? Como se elas não são dioicas, que a gente diz, não tem macho e fêmea. Elas são hermafroditas, tá? E aqui, ó, tem a foto mesmo de uma planária para vocês verem que é super parecido com aquele desenho que nós vimos no livro, tá? Aqui a gente consegue ver perfeitamente os ocelos da planária, que nós falamos que serve para que elas consigam perceber, né, a diferença entre o claro e o escuro. E aqui está mostrando a questão da regeneração desses animais. A planária, quando ela é cortada, ela consegue se regenerar, e é isso que vem mostrando aqui. Se eu corto uma planária, significa que essa parte vai dar origem a um novo animal e essa outra parte vai dar origem a um outro animal. E aqui vai mostrando a evolução no decorrer dos dias, tá? Então, 7 dias, 10 dias, 14 dias já formei um novo animal. A próxima seria a
ténia, tá? A ténia, esse verme aí, é um parasito também, encontrado no intestino de alguns animais que estão infectados. Em alguns casos, ela consegue apresentar mais de 2 metros, que é o caso dessa tênia daí da foto. Ela causa uma doença chamada de teníase, popularmente chamado de solitária. Próximo que a gente vai falar seria a esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água, tá? A barriga d'água, ela é caracterizada pelos vermes que vão viver no interior de vasos sanguíneos do fígado e do baço, do seu hospedeiro definitivo, tá? Lembrando que você tem o caramujo como um hospedeiro intermediário, mas o hospedeiro final, né, definitivo, são os seres humanos. E aí causa esse acúmulo de líquido nessa região abdominal, tá? Agora a gente vai falar dos nemateumintos. Quando a gente fala dos nemateumintos, a gente está falando de vermes também, só que eles têm um corpo cilíndrico, tá? Esse corpo deles vai ser coberto por uma espécie de cutícula, e essa cutícula ela vai oferecer como se fosse uma proteção para o animal. Ele pode ter vida livre ou ser parasito, e sempre os parasitos é que causam doenças, tá? E o legal desse grupo é que eles apresentam um sistema digestório completo. Então, significa que eles têm boca e eles têm ânus, tá? Aqui a gente tem uma lombriga e aqui a gente tem um oxiuro. E aí a gente vai falar de somente 2 verminoses para não se estender muito. A primeira que a gente vai falar é a filariose. A filariose é mais conhecida por nós como elefantíase, tá? Ela vai ter como característica o acúmulo de líquido em algumas regiões do corpo e é como se os vasos linfáticos da pessoa eles ficassem entupidos e aí causa esse inchaço, geralmente dos membros inferiores, que lembra muito uma pata de elefante. Por isso que o nome popular é elefantíase, tá? E o outro que a gente vai falar agora é o bicho geográfico. O bicho geográfico é aquele que a gente falou em aula, que é por isso que não se deve levar cachorro nas praias. Porque se o cachorro tiver ingerido água ou alimento e se contaminou com os ovos desse verme, quando ele evacuar, ele vai eliminar nas fezes. E aí as larvas, elas podem penetrar pela nossa pele e aí vem o nome do bicho geográfico, porque essa larva, ela fica como se ela ficasse procurando a saída na nossa pele e aí causa essa aparência de mapa, por isso o nome de bicho geográfico, tá? E aí, de uma forma geral, para evitar verminoses. Verminose é qualquer doença causada por verme. Então, para a gente conseguir evitar verminoses de uma forma geral, a gente tem que sempre desinfetar os sanitários, lavar sempre bem as mãos antes de cada refeição, tá? E depois de brincar com animais. A gente tem que sempre ingerir água potável, então a gente tem que filtrar ou ferver essa água. Manter as unhas limpas e, se possível, curtas, tá? É muito mais higiênico. Lavar bem os alimentos que são consumidos crus, porque eles podem vir com alguns ovos de vermes, e aí, se você não lavar bem, você vai acabar ingerindo esses ovos. Cozinhar bem os alimentos, porque se tiver algum tipo de contaminante, vai morrer na fervura da água. Lavar bem suas roupas, como a gente viu em sala de aula, alguns vermes, que é o caso do oxiuro, a gente pode se contaminar através de toalha, roupa de banho que são compartilhadas, roupas íntimas que são colocadas juntas com outras, então lavar bem as roupas. Não andar descalço, para evitar alguns tipos de verme, como é o caso do amarelão e até o bicho geográfico. É um tratamento adequado da água e do esgoto, e fazer exame de fezes periodicamente, né, de acordo com o que o seu médico recomendar, para verificar se não tem nenhum tipo de ovo ou de verme nas suas fezes. E agora a gente vai para o último capítulo que nós estudamos, que é o capítulo dos anelídeos. Os anelídeos, o próprio nome já diz, né, anelídeos anel. Então, são animais que apresentam o corpo dividido em anéis, tá? Esses anéis, eles ganham o nome de metâmeros. O corpo deles é cilíndrico e alongado. Possuem uma simetria bilateral, que a gente já falou, que é quando você
corta o animal e 2 partes, corta ao meio, as 2 partes ficam iguais. Eles são encontrados em ambiente terrestre ou aquático, depende da classe que você vai falar. O sistema circulatório deles é fechado, o sistema digestório é completo e ele vai se dividir em 3 grupos, que são as oligoquetas, poliquetas e irodíneos. Quando a gente fala das oligoquetas, nós estamos falando das conhecidas minhocas, tá? As minhocas são animais que, como nós falamos em sala de aula, relembrando bem rapidinho, elas apresentam uma respiração cutânea, ou seja, elas respiram pela pele, tá? Elas precisam viver em um ambiente úmido, tá? Então é por isso que elas precisam viver enterradas. Como elas têm a pele úmida, elas vivem enterradas justamente para não ter esse ressecamento. Elas são muito importantes para o meio ambiente porque elas são responsáveis pela produção de humus, o que permite ter um solo mais fértil, que é muito bom para os vegetais que utilizam isso como se fosse um adubo natural, tá? As minhocas, elas são hermafroditas, tá? Então significa que elas não têm sexo separado, macho e fêmea. É como se elas apresentassem os 2 sexos, tá? Embora ela seja hermafrodita, ela precisa cruzar para dar origem aos seus descendentes, tá? E aí ela tem uma estrutura que é chamada de clitelo, que nós falamos em sala de aula, que aqui a gente consegue ver perfeitamente, ó. Repara que o corpo da minhoca, ele é todo dividido em mitâmeros, que são os anéis, e essa parte aqui, ó, é o clitelo. Então, uma minhoca encosta, aproxima, né, esse clitelo da outra, e aí elas vão trocar espermatozoides para que ocorra a fecundação e depois elas vão gerar casulo. Esse casulo é como se fossem ovos que foram fecundados, tá? Agora a gente vai falar das poliquetas. As poliquetas também são anelídeos, tá? Marinhos. E aí as poliquetas, elas, para se alimentar, depende da forma corporal, da estrutura corporal que ela apresenta, digamos assim. Por exemplo, quando você olha para essas poliquetas aqui, você consegue perceber pela estrutura delas que elas têm uma locomoção, né? Elas têm muitas cerdas, elas conseguem se locomover. Então, elas são carnívoras, elas podem ser carnívoras, elas caçam para poder comer. Já esse grupo aqui de poliqueta, você consegue perceber que elas também têm cerdas, mas elas são filtradores, elas são tubelárias. Então, significa que aqui ó, ela tem um tubinho e aqui ela fica filtrando o que tiver disponível de nutriente da água. Se algo representar um perigo para essa poliqueta, ela consegue pegar esses tentáculos dela e ela consegue se esconder aqui nesse tubinho, tá? E por último aí, nós vamos falar dos irodíneos. Os irodíneos são as populares sanguessugas, tá? As sanguessugas, as minhocas, embora não dê para ver naquela foto, elas possuem cerdas. As poliquetas, super visível que tem cerdas, mas os irodíneos não possuem nenhum tipo de cerda, tá? O hábito desse animal, como a gente falou, ele se alimenta de sangue, tá? Então, ele utiliza essas ventosas para poder grudar no corpo do animal e aí ele vai se alimentar de sangue mesmo. E é o que a gente falou na sala de aula. Muito antigamente, eles eram utilizados, inclusive pela medicina, para estar controlando hemorragias, tá? Então, esse foi o último capítulo que nós estudamos. Ficou para vocês o exercício do livro, né, desse capítulo dos anelídeos. Então, espero que vocês tenham feito, vocês tiveram tempo de sobra, mas caso vocês não tenham feito, façam, porque no próximo vídeo eu vou fazer a correção desse exercício dos anelídeos e também vou colocar um exercício bem pequenininho para a gente relembrar dos outros capítulos rapidamente, tá bom? Beijinho no coração de todos e até mais!